A Mother in a Refugee Camp. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. She soon had to forget. The air was heavy with odors of diarrhea, of unwashed children with washed-out ribs and dried-up bottoms waddling labored steps, behind blown empty bellies. Other mothers there had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the memory of a mother's pride. She had bathed him and rubbed him down with bare palms. She took from the bundle of possessions a broken comb and combed the rust-colored hair left on his skull, and then, humming in her eyes, began carefully to part it. In their former lives, this was perhaps a little daily act of no consequence, before his breakfast and school. Now she did it, like putting flowers on a tiny grave. Por ser um poema, o vocabulário terá sentidos concretos e abstratos. Não será possível fazer uma leitura da mesma forma que se lê um texto jornalístico-científico, onde as palavras tendem a ser mais literais e com a recorrência de mais palavras parecidas com o português. Para quem conhece pouco vocabulário, esse texto poderá se tornar mais difícil, mas vamos tentar entendê-lo. Como quase todo mundo sabe o que significa mother and child, vamos começar por aqui. O que nos vem à mente quando pensamos em mãe e filho? Com certeza, teremos imagens de cuidado, carinho e uma ideia de um amor inerente ao amor natural que uma mãe tem pelo filho. Quando acrescentamos refugee camp a mother and child, temos agora um ambiente mais específico para a mãe e o filho. Você consegue imaginar como seria uma mãe e um filho dentro de um campo de refugiados? Com certeza, teremos situações de dor, fome, tristeza e, mesmo assim, teremos ainda uma mãe tentando cuidar do seu filho da melhor forma possível. Com essas duas comparações em mente, temos no início do poema Madonna and Child, com letras maiúsculas. Você sabe que quando uma palavra é escrita em letra maiúscula, sem a exigência da pontuação, ela será um nome próprio. E é o que acontece. Madonna and Child é uma referência a um quadro famoso que mostra a Virgem Maria demonstrando seu amor materno ao menino Jesus, o seu cuidado com ele e a sua afeição. Contudo, devemos lembrar que Maria presenciou a morte do filho. Com isso em mente, Madonna and Child poderá ser também um símbolo de sofrimento, morte e sacrifício. Ao associar a ideia do amor e do sacrifício, é possível perceber o apelo inicial do poema ao poder do amor materno, mesmo enfrentando uma situação desesperadora. A mãe se torna santa, como a Virgem Maria, vendo seu filho sofrer e sendo sacrificado, sem ela nada poder fazer. Com isso em mente, fica evidente que a religiosidade se faz presente com a menção da Virgem Maria. Outro instante de religiosidade aparece em palavras como unwashed, washed, cujo trocadilho se assemelha a uma expressão em inglês washing away our sins, ou lavar nossos pecados. As palavras daily act também lembram o ato religioso diário da oração. O poema traz imagens sinestésicas, ou seja, imagens que tentam afetar nossos sentidos, como em Odors of Diarrhea. O ar é descrito como sendo heavy, pesado, com cheiro da diarreia e com crianças sem tomar banho. Unwashed children. Isso nos faz imaginar o ambiente claustrofóbico, angustiante e fedido. A metáfora ghost smile sinaliza a morte, principalmente pelo uso da palavra ghost, fantasma.
Um fantasma que sorri talvez não esteja ainda morto, mas prestes a morrer. Ou uma vida que se foi e agora só lhe resta a miséria e o sofrimento. Mas, apesar de tudo, há um sorriso que tenta sobreviver à tamanha tristeza da sua condição de cuidar de uma criança nesse ambiente moribundo. Na realidade, na expressão ghost smile, temos uma palavra que carrega um sentido negativo, ghost, junto com uma palavra positiva, smile, o que permite outras interpretações. Outra metáfora forte do poema é The Rust-Colored Hair, onde rust indica decomposição. Uma decomposição tão forte que afeta não somente a vida do filho e a da mãe, como também até mesmo algo difícil de ser decomposto, como o cabelo. Um processo de decomposição lento e doloroso, representando perfeitamente a situação da mãe e do filho, que estão sendo decompostos ainda em vida. Algo doloroso e vagaroso que ninguém deveria passar. A palavra like impõe uma comparação com uma rotina diária de sofrimento de uma mãe ao ver a chegada da morte do filho. Mesmo ainda vivo, ela já coloca flores em um pequeno túmulo, like putting flowers on a tiny grave. Se já é difícil levar flores nos túmulos de nossos falecidos, imagine o sofrimento de uma mãe lamentando a morte iminente do filho em seus braços, sem nada poder fazer. O amor e o sofrimento caminham juntos. Quanto mais você ama, maior será o sofrimento. E se pensarmos em uma rotina diária para uma mãe e filho, na verdade, ela deveria estar preparando o filho para ir à escola e não levando flores diariamente em seu túmulo imaginário. Um ato rotineiro de tomar café e ir à escola, agora são flores colocadas em um túmulo pequeno. Essa comparação mostra o antes e o agora de suas vidas, apenas uma memória estampada em um sorriso fantasmagórico. O autor usou a palavra broken em Broken Comb. Não somente o pente que estava quebrado, como também o resto de cabelo no crânio do filho, o sorriso de um fantasma, os corpos sujos de diarreia e sem tomar banho. Todas essas palavras indicam um mundo quebrado, uma sociedade quebrada por permitir que essa situação aconteça e permaneça por um tempo prolongado. Para facilitar ainda mais a compreensão, vamos tentar responder algumas lacunas do poema, começando com o ambiente. O que podemos dizer do ambiente retratado no poema? A situação acontece em um campo de refugiados. Com isso em mente, vamos nos perguntar: estar em um campo de refugiados afeta o nosso comportamento ou a nossa personalidade? Esse local irá afetar uma mãe? Irá afetar essa mãe em especial? Sobre os personagens. Os personagens são dois, a mãe e o filho. Mas como essa mãe é diferente das outras mães? Além da mãe e do filho, existem personagens ocultos ou a história é apenas sobre essas duas pessoas? Sobre as ações do poema. Uma das ações importantes é o ato da mãe pentear o cabelo que sobrou na cabeça do filho. Essa ação descreve o que ela faz pelo filho e revela um pequeno ato de amor e cuidado materno, mesmo nessas condições mortais. Um ato que deveria ser algo simples e rotineiro, se tornou algo doloroso e triste. Sobre o estilo da escrita. O autor decidiu usar versos contínuos. Seria uma indicação de uma história dolorosamente sem fim? Ou poderia significar que o fim estava muito próximo? O autor usou versos quebrados que começam em um e terminam no outro, como que quebrando uma rotina e trazendo desconforto para quem lê. Percebemos o uso da elipse na omissão do momento temporal da narrativa do poema. Essa situação já ocorreu mais de uma vez? Poderia ainda estar ocorrendo nesse exato momento? Sobre a ideia que podemos imaginar do poema. Por que o autor escreveu esse poema? O que o autor espera que o leitor sinta ou reflita? Pense nas palavras inocente, perda,
morte, sofrimento, amor, orgulho, justiça social e injustiça. E para entender ainda melhor a ideia do poema, reflita sobre o autor. A pergunta da questão traz uma dica de quem ele é. Ele é nigeriano, o que indica que provavelmente ele tenha testemunhado a situação descrita no poema, porque a Nigéria faz parte de uma região com histórico de guerras. Outro detalhe fornecido pela questão é o cenário pós-guerra civil da Nigéria. Sendo assim, fica mais fácil imaginar a situação do escritor em um país em guerra civil, que indica que ele provavelmente testemunhou esse acontecimento. Tendo feito essa reflexão, tenho certeza de que agora você está mais preparado para responder à questão. O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando a demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Acho que qualquer autor não escreveria um poema como esse simplesmente para enfatizar o ato de pedir ou deixar de pedir doações. Assim, essa questão está fora, principalmente pelo uso da palavra doações. B. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida. Essa questão retoma o quadro famoso conhecido por Madonna and Child. Mesmo que você não saiba que esse é um quadro e que ele representa a Virgem Maria segurando o menino Cristo, as letras maiúsculas indicam que essas palavras são nome próprio e, talvez assim, você poderia ter confirmado essa suspeita baseada na opção B. Como a questão mencionou haver uma obra conhecida, talvez essas palavras realmente seriam o nome dessa obra, que nesse caso é de um quadro conhecido. Baseado no que vimos no poema, é lógico pensar que o autor não iria descrever uma obra, mesmo sendo famosa, e sim uma situação que ele talvez tenha presenciado. O fato foi mais importante do que a obra, mesmo ela sendo famosa. Essa opção está errada. C. Aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Como a situação se passa em um campo de refugiados, logicamente, não existe diagnóstico de nenhuma doença. Existe sim muita doença, mas para diagnosticar é preciso ter médicos. E a situação de um campo de refugiados é bem extrema para que existam médicos, principalmente depois de uma guerra. Mas, mesmo se existisse, não haveriam médicos suficientes para todos e nem equipamentos para se diagnosticar. Mesmo porque o filho está morrendo pela miséria em que se encontrava e não por uma doença terminal. Essa opção está errada. D. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Como o filho ainda não morreu, a palavra recém-falecido anula essa questão. O filho é retratado ainda vivo. É impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Essa opção é bem interessante. O poema realmente descreve as impressões sensoriais que o autor talvez tenha vivenciado no campo de refugiados. Palavras como odor da diarreia, crianças não lavadas, indicam o forte cheiro do local, que por sua vez faz parte da percepção do olfato, o que indica que a pessoa precisaria estar no local para sentir o cheiro. Sendo assim, essa é a questão correta, porque o autor poderia estar relatando o cheiro que ele mesmo sentiu no local. E terminamos o estudo do texto A Mother in a Refugee Camp. Não pense que esse raciocínio ficará somente aqui. Talvez você poderia ter aproveitado algo na escrita da sua redação, cujo tema foi sobre o estigma da doença mental. Com certeza, a experiência vivida por essa mãe teria um impacto psicológico muito forte em qualquer pessoa, contribuindo para problemas mentais. Aqui, você poderia usar exemplos, mencionar o autor, mencionar passagens do próprio poema e melhorar a introdução, ou o desenvolvimento, ou a conclusão da sua redação.
Espero que você tenha gostado da explicação e espero ver você em um próximo vídeo. Bye, bye!